Legal. A Miriam Neto fez outra pergunta aqui. Assim, como você lida com a resistência de religiosos com os diagnósticos de psiquiatria, associando isso a demônios? Isso é interessante, essa pergunta... Eu lido mais ou menos. Me falta, às vezes, essa é uma pergunta... de paciência. É uma pergunta assim, que acontece muito. E não é só com o evangélico, tá? É com todas as religiões. Né? Associam a questões espirituais, né? Eu acho que a fé sempre ajuda, né? Sempre, independente da religião, acho que a fé vai ajudar. Só que a minha orientação é que, se eu estou percebendo que aquilo está atrapalhando, é afastar, né? Como eu faço geralmente bom vínculo com os meus pacientes, eles acabam me ouvindo. Então, você fala, não fica recebendo visita de irmão da igreja, não fica recebendo visita, porque fica na sua agora, não fica ouvindo um e um outro, ninguém precisa saber que você está tratando também, é problema seu, porque aí as opiniões são diversas, né? Nossa, você está tomando remédio, mas esse remédio é fortíssimo, meu Deus. Então, não fala, ninguém precisa saber, né? Então, é importante, e por isso que eu prezo muito por esse vínculo com o meu paciente, para ele ter confiança no que eu estou falando, né? E não ficar ouvindo um monte de gente. Mas não é fácil, tá? Não é fácil. As interferências são grandes. É uma pergunta muito interessante. Porque, às vezes, está com surto, até esse psicótico, entre outros, e as pessoas estão achando que é alguma manifestação espiritual, né? Isso é muito comum, muito comum. E existe esse momento, eu acho interessante que existe esse momento que a pessoa que está em tratamento, ela precisa ter o tempo dela, né? Precisa separar um tempo para ela, um momento dela de recuperação. E que as pessoas não entendem. Porque, assim, se uma pessoa tem um infarto, você entende que aquela pessoa precisa de repouso, não pode pegar peso, né? Todo mundo entende isso. Agora, quem tem depressão? A pessoa não entende que a pessoa precisa também de um repouso mental, né? Não ficar muita gente falando um monte de coisa, cobrando muito aquela pessoa, né? E dando opinião que não vai adiantar. Vai passear. Ninguém fala isso para quem tem pneumonia, né? Não toma antibiótico não, vai passear que vai melhorar. Então, é uma falta de entendimento mesmo. Esse tratamento quanto à psiquiatria, a doutora acha que é falta de informação? Precisa se falar mais? Qual seria o caminho aí? Eu acho que é isso, estimular a informação, não tem como, né? E falta muita... Por exemplo, a gente tem pouco acesso à rede pública, né? Não tem quase psiquiatra na rede pública. Então, é uma coisa que eu acho que tinha que investir mais, né? As pessoas não têm esse acesso. Verdade. Né? Tá ficando cada vez mais difícil, porque hoje até plano de saúde é difícil para a psiquiatria, né? Porque os planos pagam pouco, então a maioria dos profissionais estão se descredenciando. Então, eu acho que tinha que investir muito na saúde pública também, né? Verdade. Agora, como perita, você pega algumas situações assim constrangedoras, no sentido de pessoas querendo burlar o sistema? Sim. Eu sei porque eu conheço casos assim, entendeu? Eu trabalhei numa empresa há muito tempo e tinha muito casos desses. Pessoas que não queriam voltar para sua atividade. Davam de maluco. E davam uma de que estava passando por um problema quando já estava recuperado, né? Porque o que acontece? Para burlar, para fazer isso, a psiquiatria é a especialidade de escolha, né? Porque não tem exame, não tem nada. Como é que você vai dizer que a pessoa não está sentindo? É verdade. Porque nas outras especialidades você tem que provar, né? Você tem que levar um exame, um raio-x. Em psiquiatria, não. Então, é difícil. E como é que age numa situação como essa? Qual é?
Olha, eu acho, na minha experiência, eu acho que as pessoas acabam conseguindo, de alguma maneira. A gente não mesmo? consegue, porque não tem como. Como é que você vai afirmar que uma pessoa não está sentindo aquilo? Então, a gente tenta, lógico, a gente que tem experiência, a gente avalia, sabe? Conhece, né? Você tem aquela experiência, mas às vezes não tem como, fica muito difícil. Então, eu prefiro errar cedendo do que botar uma pessoa que está sem condições de trabalhar para trabalhar. Né? Correr esse risco, né? É. Recentemente, minha chefe deu um exemplo que é não lembro qual era a profissão. Era alguém que a gente lá no estado, a gente faz perícia de polícia civil, de polícia rodoviária federal, era alguém a gente do antigo DESIP, me faltou agora o nome. É polícia penal. Eu acho que era alguma coisa assim. E o cara Degase, alguma coisa desse tipo. Né? Queria voltar a trabalhar, estava ótimo, insistindo, que não sei o que. Nananana. Ela não deixou. Ela achou melhor não, apesar dele desistir. 3 dias depois ele se matou. Caramba! Imagina se ela libera. Meu Deus! Então tem que ter cuidado, né? Tem que ficar... Tem que ter essa sensibilidade ficar aí, né? avaliando mais de perto, né? Vendo medicação. Às vezes existe um questionário que a gente manda para os médicos assistentes que é um laudo mais detalhado, a gente faz mais perguntas para entender melhor o que está acontecendo. Então, tem algumas coisas que a gente pode usar para ver, né, o que está acontecendo com aquela pessoa. Interessante. Tem uma pergunta aqui para a doutora, do Silvio Arruda, um grande amigo. Um abraço, Silvio. Quais situações despertam mais ansiedade? Assim, o que pode causar mais ansiedade? É difícil essa pergunta, né? Depende de cada um, né? A gente é muito diferente. Genética? Nossas personalidades são diferentes. Tem gente que já tem uma personalidade mais ansiosa, né? Então, é genética. Mas não chega a ser um transtorno de ansiedade. Mas você vê que são pessoas mais ansiosas, né? Então, às vezes, qualquer situação do dia a dia... né, uma discussão com o filho, um problema no trabalho, isso já é capaz de gerar ali uma ansiedade maior. Tem gente que já lida melhor com isso, né? Então depende muito da criação, né, de como a pessoa é. Mas assim, uma coisa que é de fato, né, é já estudado, nos homens o que mais causa ansiedade, adoece, é problema financeiro. Né? Se tem problema no trabalho, se é demitido, se tá é um dos fatores, um dos grandes vilões para os homens, né? Para as mulheres nem tanto isso. Falta de dinheiro, né? Falta de dinheiro. O homem tem essa coisa do provedor, né? Isso mexe muito. Recebi uma pergunta aqui. Se a senhora pudesse falar um pouquinho sobre o autismo. Leva um pouquinho para essa área de psiquiatria ou só a psicologia resolve? Não, psicologia não. Aí o autismo seria mais... É uma psicologia... ajuda. Depende do nível também de autismo. Se for um autista grave, a psicologia não vai ajudar, porque ele não vai entender. Não tem demanda para isso. Se for um autismo leve, aí sim, aí a psicologia vai ajudar para ele saber lidar melhor com as limitações dele, né? Aqueles sintomas, né? Aquelas que às vezes incomodam, como ele vai saber lidar com aquilo no dia a dia de maneira a não causar tanto sofrimento. Mas tem outras terapias também, né? E isso depende do autismo. Então, às vezes uma terapia ocupacional, se for um autismo já um pouco mais grave, né? E o psiquiatra entra aí no autismo para tratar mais quando tem comorbidade ou quando é aquele autista muito agitado, aquele agressivo. Aí o psiquiatra entra para medicar, diminuir
essa agitação. Ou quando é um autista leve que evolui com ansiedade, com depressão, aí é outra coisa, é um autista que faz uma comorbidade. Mas o autismo, pelo autismo só, não tem remédio. Achei. Entendeu? Então, há uma outra pergunta aqui, né, Samuel? Final aqui. Marta Sim, Pereira. da Marta. A Marta está perguntando aqui: as doenças mentais são prevalentes em algum público específico ou podem acometer toda a população? Pode acometer toda a Pode população. acontecer com todo mundo, né? É, com todo mundo. Não existe público específico, não. Às vezes, você vê pessoas super bem, né? Bem financeiramente, morando em lugares bons. Você vê aí artistas, né? O Wesley Safadão agora parou de fazer show porque está com ansiedade. Então, depende muito da vivência, de como as pessoas lidam com as situações da vida. Então, né, às vezes a pessoa tem uma vida maravilhosa, mas acontecem determinadas coisas que vão mexer muito com ela, né? Tem alguns casos, assim, eu acompanho muito pela questão religiosa, muitos homens, pregadores, pastores. Tem dois casos muito interessantes. Um de um pastor que ele é muito divertido, que fala para casais, e ele é muito brincalhão e faz todo mundo rir. E ele vivenciou há pouco tempo atrás, salvo engano, 2019, depressão. Período de depressão. E há um outro que é um historiador muito inteligente também, vários programas, de vários podcasts que vai, muito inteligente, assim, de um vasto conhecimento, que também vivenciou um período de depressão, uma depressão assim, muito severa. Então você vê um cara inteligente, cheio de conteúdo, vivenciando depressão. Você vê um cara alegre, brincalhão, vivenciando depressão. Então assim, a gente entende que Não qualquer um tem, pode vivenciar. Assim, a gente vai estar até falando isso, mas as pessoas precisam entender que a depressão é uma doença, né? né? Exatamente. As pessoas É precisam uma entender doença, isso. não é uma fraqueza. As pessoas às vezes entendem como uma fraqueza, né? Pessoas que não conseguem lidar com problemas, né? Não tem nada a ver. É uma doença que precisa ser tratada. Não adianta ir ao shopping, não adianta ir a uma festa, não adianta sair com os amigos, não adianta. É uma alteração de funcionamento cerebral mesmo, alteração de liberação dos neurotransmissores lá do cérebro. A doutora entende que o abraço é terapêutico? Né? O Não vai acolhimento. resolver, mas é terapêutico, ajuda? Sim, sempre é, né? Eu acho que o acolhimento, né? Você se De modo sentir geral, né? cuidada, acolhida, ajuda muito. E às vezes eu tenho pacientes que ficam muito sozinhos, que a família não entende, marido às vezes não entende, a esposa, né? Não entende o transtorno. Então falta esse acolhimento. Esse acolhimento é muito importante. Eu conheci casos de esposas que deixaram maridos, que vivenciaram depressão, e também Sim. maridos que deixaram a esposa. Qual é a maior dificuldade assim, de cuidar de alguém que está vivenciando esse transtorno? Assim, chega para a doutora relatos acerca disso? Assim, alguns familiares acabam me perguntando o que fazer, né? O que eu posso fazer para ajudar? A minha resposta é sempre essa: acolher. Porque são sintomas, às vezes, que é muito difícil do outro entender, né? Por mais que você incentiva, vai fazer uma atividade física, vamos levantar. Não, olha, sua vida tá boa, tá todo mundo com saúde. E aquilo vai causando uma exaustão, né? E você não vê melhora, porque não é isso realmente que vai melhorar. Porque a avaliação, o julgamento daquela pessoa está prejudicada, ela não consegue ver daquele jeito. Ela tem uma alteração da avaliação da realidade.
Entendeu? E aí, num casal, por exemplo, aí a esposa, o marido deixam de fazer coisas, não passeia mais, às vezes cai a parte financeira, porque não consegue trabalhar. Isso vai gerando um estresse ali muito grande, né? E por algum caso que a senhora possa passar até para a gente, por 20 também? A senhora achou assim um caso muito difícil, uma experiência que a senhora possa passar? Ixi, tem Tem muitos, tantos. né? Ai, não sei lá, tem muitos E a casos. senhora, depois que resolveu, a senhora ficou, caramba, aliviada. Achei que esse aqui... Não teve um caso que me marcou que a Miriam, que é até psicóloga também, uma menina uma jovem, sei lá, 30, já em torno de 30, que ela tinha perdeu 2 bebês, eu não lembro se foi aborto, se chegou a nascer e faleceu logo. Ela tinha um problema, que eu não lembro qual. E tudo preparado, ela era doida para ser mãe, quarto, tudo já pronto, inteligente, ela tinha uma profissão assim, tipo uma executiva, alguma coisa assim. E aí, depois que ela perdeu um dos bebês, ela abriu um quadro de amnésia. Ela passou a esquecer tudo, ela não lembrava do casamento dela, ela não lembrava, começou a ter alteração de raciocínio, parecia uma demência. A gente começou a achar que ela estava com uma demência precoce, e aí fez tomografia, fez ressonância, foi ao neuro, nada. Ela não tinha nada físico. E era assim, demenciada, não lembrava de nada, não sabia, às vezes, fazer um café. E ela teve uma amnésia dissociativa, uma coisa raríssima. Caramba, muito né? rara. Ela teve uma amnésia dissociativa. Aí ela estava na Mira e começou paralelo com um terapeuta que fazia hipnose. Nesses casos está super indicado, né? É mesmo. E aí depois ela foi melhorando, melhorando. Aí às vezes isso acontece com o paciente, né? Quando está no finalzinho, está melhor, assim, some. Aí ela Some. sumiu. Anos depois eu atendi a sogra dela. Aí foi ela que fez o contato. Ótima, maravilhosa, com 2 filhos. Que legal. Normal, assim. Com uma bom. amnésia, assim, era uma coisa muito, muito grave, um quadro muito grave. Ó, tá E tudo da cabeça.